Artigo publicado por Agenor Álvares e Eduardo Garcia. Pesquisadores que constataram que o brasileiro está recebendo uma carga de 5,9 litros de agrotóxicos por cabeça por ano. Nós estamos banhados em agrotóxico. Não apenas em agrotóxicos, nós estamos comendo plantas quimerizadas, que são capazes de produzir proteínas fatais para lagartas. Aí a gente diz assim, é fatal para a lagarta, mas para a gente não faz nada. Será? Então nós temos proteínas, as chamadas proteínas CRY, são proteínas produzidas por essas plantas quimerizadas. Essas proteínas são capazes de causar alterações neoplásicas no corpo humano. O Michael Hansen trouxe todas as alterações que já são comprovadas por essas proteínas que surgem dessas plantas que foram transformadas em agrotóxicos. Ah, não, transgênico, isso é coisa de natureba. Ah, isso é coisa de implicância, é ecochato. É ecochato. Esse pessoal chato que fica dizendo que tem aquele tezinho ali, não tem nada, posso comer aquele milho tranquilamente. Sucrilhos, dou para criança. Aquele milho que mata a lagarta quando ela come o milho, aquele milho dos sucrilhos ainda tem a proteína CRY lá dentro, que determina alterações imunes, determina alterações da imogenicidade, determina alergenicidade, determina alterações profundas na nossa resposta imune. Próximo. Eis aqui, foi isso que eu coloquei, essas substâncias esquisitas, esses metais pesados, essas substâncias originárias do petróleo, essas dioxinas, esses pesticidas persistentes. Hoje em dia se encontra pesticida na gordura de urso polar. E de onde veio? Como é que foi parar na Groenlândia? As correntes marinhas levaram da onde? Levaram de rios que desembocaram no mar, rios de plantações aonde predominam agrotóxicos no Brasil. Brasil recordista mundial da utilização de agrotóxicos em todo o planeta. Somos nós. E será que a gente não pode contar isso como um fator? Por que os médicos não acreditam que isso seja um fator? Alguém aí teve aula de toxicologia de agrotóxico na faculdade? Os médicos que estão presentes? A gente não tem. Nenhum médico é passado noção de toxicologia de agrotóxicos. É por isso que quando alguém pergunta para o médico, vem cá, eu devo comer orgânico? O médico fala, isso é bobagem. Pode comer, isso aí é porque frescura. Aí vem a questão da nossa alimentação. Por que orgânico e por que cru? Por que alimento cru e por que alimento probiótico? Por que nós precisamos nos importar com isso? Por que o nosso alimento tem que ser cru? Ah, mas o médico me disse que não devo comer nada cru. Ah, não, porque eu estou fazendo um tratamento quimioterápico, a minha imunidade diminuiu, ele proibiu de comer coisas cruas. Olha só o que dizem. Sabe por quê? Que existe um paradigma antigo que acha que no alimento cru vai ter ameba, que vai ter bactéria, que vai ter coisa errada. Quando é exatamente o contrário. Observem aqui. Qual é o efeito do cozimento? Seria eliminar a bactéria. A gente cozinha para eliminar a bactéria. Próximo slide. Só que após a gente cozinhar, existe um crescimento acelerado de bactéria. Por quê? O que a bactéria está fazendo num determinado alimento? Ela está ali para... O alimento entrou em degeneração, a bactéria está lá para fazer o processo que ela foi chamada. A bactéria está sobre substâncias que estão degenerando. Próximo slide. Olha a quantidade de bactérias por xícara de mel. 5 milhões de bactérias numa xícara de mel. Próximo. 5 milhões de bactérias por uma xícara de leite. Próximo. 7 milhões de bactérias em uma dose de manteiga, em 100 gramas, uma xícara de manteiga. Próximo. 37 milhões de bactérias por ovo. Próximo. 100 milhões de bactérias patogênicas, hein? Eu estou falando bactérias que causam doença humana. 100 milhões de bactérias por porção de queijo. Próximo. 225 milhões de bactérias por porção de sorvete. Próximo.
336 milhões de bactérias por porção de carne, frango ou peixe. Ah, peixinho é saudável. Saudável. Próximo. Um prato aquilo, não um prato aqui do Bumi. No Bumi tem muita culinária viva, muito alimento sendo feito. Mas vocês vão comer num restaurante self-service que foi feito às 10 da manhã, e vocês vão comer 1 da tarde, ela já tem 3 horas que foi preparada. Você pode encontrar até 1 bilhão de bactérias patogênicas em um prato aquilo. Então, para lembrar, então aonde estão as bactérias? Nos alimentos que foram cozidos? Aí o médico diz, coma tudo que for cozido e não coma nada que for cru. Você pega um prato vegano, um prato vegetariano cru, completo, como eu comi hoje no meu almoço, eu vou ter 500 indivíduos bacterianos apenas, comparados com 1 bilhão de bactérias. Ou seja, existe bactéria em toda parte. É normal que tenham bactérias. Mas a gente tem que lembrar, quando a gente cozinha o prato, a gente está aumentando a carga bacteriana patogênica naquele prato. E isso precisa vir à tona. Isso é um assunto grave, é um assunto sério. Eu acho grave o médico dizer, então para de tomar esse suco que esse pessoal maluco passou para você. Você está fazendo quimioterapia. Se você tomar esse suco, você pode ter uma ameba e a sua imunidade vai cair. Tome antibióticos. Esse é o paradigma médico de tratamento de quimioterapia. Por favor, eu não estou criticando. Eu só estou dizendo a verdade, a gente precisa mudar isso. Porque a informação que está dando aqui é científica. Isso aqui é publicação médica, informação científica, que tem que chegar ao currículo acadêmico. É por isso que eu criei um curso de extensão. É importante que os médicos assistam essas informações e digam, peraí, tem que mudar alguma coisa. Não é por aí. E o que você perde quando cozinha? Você perde 50% da proteína daquele alimento quando cozinha. Ela desnatura. Proteína desnaturando vira açúcar, viu? A proteína vira açúcar quando desnatura. 60% a 70% da disponibilidade de vitaminas e minerais. 72% da biotina, próximo. 80% da vitamina C vai embora com o cozimento. Olha a B12, próximo. Ácido fólico. O ácido fólico pode ser considerado um dos maiores anticâncer. O ácido fólico é descrito há décadas como substância que, presente em uma determinada população, ocorre baixíssima incidência de câncer. Por quê? O ácido fólico é um corretor das transcrições do DNA. Quando ocorre um erro no DNA, quem corrige é o ácido fólico. Então, populações que têm que se alimenta de grande quantidade de vegetais, tem baixíssima incidência de câncer por conta do ácido fólico. E olha o que você faz quando você cozinha. Você elimina todo o ácido fólico. Frituras, então. Quando você come fritura, você está comendo amido ou acrilado. O óleo em alta temperatura fritando aquele amido produz acrilamida, substância carcinogênica, substância que desenvolve câncer. Batatinha frita é carcinogênico. Então, amido em alta temperatura frito, carcinogênico. Todos os salgadinhos que a gente tem noção estão dentro disso. Obviamente que isso vai ter o seu efeito à medida que você está comendo todo dia. Faz parte da dieta do trabalho, desceu, fez uma pausa no trabalho e vai comer coxinha de galinha com guaraná. Está aí a coisa acontecendo. Porque amido é amido frito, etc, etc, etc. Então a gente tem que contar os fatores. Essa informação vem do Instituto Max Planck da Alemanha, a seção nutricional desse instituto. O que vocês acham disso? Vocês acham que existe algum nutracêutico, alguma substância que interfira no metabolismo celular nesses alimentos? E quando eles dizem, o pior é quando eles dizem assim, foi adicionada a vitamina tal. Colocam isso. E, gente, isso devia ser proibido, né? É uma informação errônea, é propaganda enganosa. A gente não tem acesso às vitaminas que seriam adicionadas a isso. A vitamina, para entrar no nosso metabolismo, ela tem que entrar junto ao alimento, junto com as estruturas que acompanham no alimento vivo. Por exemplo, o caroteno, que a gente chama o caroteno,
Caroteno não é absorvido sozinho. Se você tomar comprimido de caroteno, não vai absorver. Você só absorve o caroteno se você ingerir a cenoura, o extrato da cenoura, a cúrcuma. Por quê? Junto a ele vem o complexo carotenoide. Uma série de moléculas que acompanham a absorção daquele caroteno. Se você botar caroteno no biscoito, não adianta, é mentira, não vai adiantar em nada. É conversa para boi dormir ou para vender mais biscoito. Não tem nada nutritivo nesse tipo de alimentação. Infelizmente, virou o carro-chefe das nossas crianças. As crianças estão se alimentando disso, estamos gerando uma geração nova que vem aí, que já o sistema de saúde não está dando conta da quantidade de pessoas doentes. A gente sabe disso. E a nova geração que vem aí, se continuar essa caminhada, vai ser muito sério. Gorduras industrializadas. Hoje nós vivemos um mundo da gordura industrializada. A gordura industrializada está em tudo. Chocolate, bolacha, caramelo, as pessoas que estão estudando gastronomia, em escolas de gastronomia, aprendem na escola de gastronomia a usar gordura hidrogenada para fazer algo melhor. Está dentro do currículo, está lá como utilizar a gordura hidrogenada para fazer emulsificações, para fazer a consistência do alimento ficar melhor, para que o alimento fique conservado mais tempo. Olha o que a gordura hidrogenada faz na célula humana. Ela se interpõe na membrana celular. A gordura hidrogenada, ela se coloca na membrana celular e sabota a membrana celular. Numa rota muito comum com o diabetes. Quer dizer, muito do diabetes tem a ver com alterações na membrana celular por substâncias halógenas, substâncias estranhas presentes na dieta e que não tem nada a ver com a gordura do nosso corpo. Mas elas, por serem gorduras e por serem digeríveis, elas são digeridas como gordura, são absorvidas como gordura, são transportadas como gordura e são colocadas na parede da membrana celular como gordura. Daí isso aí tem uma implicação enorme, até num componente que acompanha o diabético e acompanha a pessoa que desenvolve câncer muitas vezes, que é o componente mental. É o componente da negatividade, da não aceitação do desafio e da entrega dos pontos, que é a depressão. Por que a pessoa caminha para uma depressão? E por que eu estou falando isso? Porque a pessoa pode melhorar disso. Se ela trocar as gorduras que fazem parte da dieta dela. Quem quiser comer cookies feitos de chocolate, as crianças comem, só que você usa gordura do coco orgânica, você usa, enfim, castanhas, usa uma série de gorduras biológicas e naturais, que compõem a membrana celular e compõem a mielina do sistema nervoso, ajudando a redimensionar o nosso próprio metabolismo de neurotransmissores cerebrais. Melhora a nossa condução nervosa, melhora a nossa capacidade de formatar, de neuroplasticidade. Tudo isso é alterado pelo padrão alimentar. Essas gorduras que estão no sorvete, que estão em alimentos os mais inofensivos, e principalmente alimentos que se dão para crianças. O que é o chips? Chips, existe apenas uma variação da molécula do chips fazer ele virar plástico. O chips é muito próximo do plástico. Pega um chips e acende com um isqueiro. Ele pega fogo. O chips é um plástico. E as crianças estão aí recebendo esse plástico, que esse plástico vai involucrar a membrana celular de cada célula do corpo, tornando as células inviáveis.